Parece que Portugal tem que se preparar para uma terrível batalha linguística. YouTubers brasileiros estão corrompendo as crianças portuguesas com um entorpecente pesadíssimo: o português falado em outro país. Saudações, essa é mais uma edição do Fica Ligado, o seu vídeo diário com notícias de ciência, tecnologia, jogos e às vezes umas loucuras. Se você já me conhece e confia no meu trabalho, solta aquele like da confiança, comenta e confere se o sininho está ativado. Se não me conhece, seja bem-vindo, eu espero que goste, então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Uma reportagem de um jornal português bem antigo, bem tradicional, vem dando o que falar entre os brasileiros pelo seguinte: por causa da influência de youtubers grandes brasileiros, como o Lucas Neto, as crianças estão falando o brasileiro, que é como esse jornal faz referência ao português brasileiro. Então tá aí, né, o site O Diário de Notícias, e a reportagem é a seguinte: há crianças portuguesas que só falam brasileiro. A primeira curiosidade é o não usar o termo português brasileiro, né, só brasileiro. Mas enfim, vamos continuar. Dizem grama em vez de relva, autocarro é ônibus, rebuçado é bala, riscas são listras e leite está na geladeira em vez de no frigorífico. Os educadores notam, sobretudo depois do confinamento, a conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por youtubers brasileiros. As opiniões de pais, professores e especialistas dividem-se entre a preocupação e os que relativizam, por considerarem tratar-se de uma fase, como aconteceu com as novelas. Essa reportagem começa relatando que o youtuber brasileiro, o Lucas Neto, que tem 36 milhões de inscritos no canal dele e é um dos maiores youtubers do gênero, esteve em Lisboa para fazer shows. E aí alguns pais das crianças que foram ver os shows comentaram que no YouTube tem muito mais conteúdo brasileiro do que português. Logo, as crianças portuguesas estão consumindo muito mais conteúdos produzidos no Brasil do que em Portugal. Isso foi potencializado pela pandemia, por conta do confinamento. E aí os pais relatam como isso está influenciando essas crianças. Como essas crianças estão na idade de aprender a falar, elas reproduzem termos e palavras do vocábulo brasileiro. O tom da reportagem é bem alarmista. Bom, continuando, olha o que diz uma mãe que deu uma entrevista para a reportagem. Todo o discurso dele é como se fosse brasileiro. Chegamos ao ponto de nos perguntarem se algum de nós era brasileiro, eu ou o pai. Neste momento, estamos num processo de tratamento como se fosse um vício. Explicamos-lhes tudo, que ele não podia ver porque isso só o prejudica, e já notamos que está muito melhor. O que tentamos fazer agora é brincar mais com ele. Bloqueamos alguns conteúdos, deixamos apenas a Netflix e tudo que é em português de Portugal. A reportagem também entrevista uma professora que relata que esse é o período mais desafiador na carreira de quase 20 anos que ela tem na educação. Isso porque estamos atravessando uma pandemia, já há 2 anos, e a pandemia complicou bastante as aulas, agora tem que lidar com o impacto de conteúdos da internet para o ensino infantil. Essa professora também trata o uso de palavras e expressões do português brasileiro como um vício, e compara com um vício em jogos. Aí uma terapeuta entrevistada pela reportagem complementa que nessa idade as crianças absorvem tudo com muita intensidade e é por isso que os pais precisam estar atentos e supervisionar o que as crianças fazem. Para concluir essa reportagem, tem um relato de uma professora de linguística e ela diz que quando ela era uma criança na escola, tinha a mesma preocupação com os conteúdos da época. Por exemplo, livros do Tio Patinhas em português brasileiro. Depois de uns anos vieram as novelas brasileiras e agora tem o YouTube. E ela também recomenda que os pais se mantenham vigilantes e não deixem que essa exposição a conteúdos de mídia se torne um vício. A diferença do discurso dessa professora é que ela não é tão alarmista. Ela afirma o seguinte: eu penso que poderia ser interessante incorporar estas linguagens na escola, porque elas podem ser desconstruídas e trabalhadas. Podemos ver como é que palavras diferentes podem designar uma mesma realidade, sobretudo em diferentes contextos culturais. E às vezes até na própria sala de aula, porque aí também existe uma interculturalidade que não existia. E não é preciso dramatizar, porque tudo faz parte da vida da língua. Há palavras que são transitórias,
mas também há palavras que vão ficando e são incorporadas pela própria língua. Ou seja, é perfeitamente possível lidar com a situação de um jeito otimista. É possível usar isso para o lado positivo, que é estudar mais sobre outras culturas e outros usos do idioma. Essa reportagem está dando o que falar entre os brasileiros pelo tom, que muitos consideraram xenófobo, né? Por esse pânico de tratar conteúdo em português brasileiro como uma droga, não é? Parece que as crianças estão consumindo drogas pesadas. Mas felizmente, uma das entrevistadas tem um discurso muito mais moderado e aponta caminhos para lidar com essa situação. E agora fica a pergunta, né? O que você achou desse conteúdo, dessa reportagem, desse assunto como um todo, né? Uma coisa é verdade, as línguas, os idiomas mudam. Enfim, é um assunto polêmico, então tá aí, deixa a sua opinião nos comentários. Opa, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, solta o dedo no curtir, no like. Comenta também, fala sobre uma notícia ou sobre o vídeo em si. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, onde você quiser. WhatsApp, Facebook, onde for. Tudo isso me ajuda a crescer. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, espero que goste do conteúdo e se inscreva. Lembre-se de clicar ou tocar no sininho e marcar para receber todas as notificações de vídeos novos, ok? Até o próximo vídeo!